Boa noite a todos, então, sejam todos bem-vindos a- ao novo capítulo, né, da nossa Escola Orante agora, realmente. E hoje nós temos o prazer de receber o Luciano, que gentilmente vem facilitar os nossos estudos hoje sobre a adolescência de Jesus. Então é com você, Luciano, muito obrigada. Obrigado a você, Lilian. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano de Souza, sou de Jacobina, aqui na Bahia, e hoje vamos falar sobre os anos da adolescência de Jesus, né? Recebemos aí o convite da turma da diretoria da Escola Urântia e estamos aqui para compartilhar e aprender, né? Vou expor aqui o nosso slide para a gente começar aí nosso estudo. Como não vou estar vendo todos vocês a partir de agora, então qualquer coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, é só falar, tá? Certo. Todos estão vendo aí o slide, a tela? Sim, Pronto, então vamos lá. Esse é o quarto módulo, né, da Escola Urântia, capítulo 2, e também a segunda aula desse, desse, desse ano 2024, né? E o tema é os anos da adolescência. Deixa eu passar aqui. Os tópicos que iremos abordar desse documento, que é o documento 127, iremos abordar o 16º ano, 17º, o 18º, o 19º. Iremos também falar um pouco sobre Rebeca, né, a filha de Esdras, e o 20º ano de Jesus. Esses são os tópicos que vocês vão encontrar lá no documento 127. Introdução. À medida que entrava nos anos da adolescência, Jesus viu-se como dirigente único de uma grande família e como seu único suporte. Uns poucos anos depois da morte do seu pai, todas as propriedades deles tinham sido perdidas. Com o passar do tempo, mais consciente ele ficava da sua pré-existência e, ao mesmo tempo, passou a compreender mais plenamente que estava presente na terra e na carne, com o propósito expresso de revelar o seu Pai do paraíso ao Filho dos homens. Nenhum adolescente que haja vivido ou que irá jamais viver neste ou em qualquer outro mundo teve ou terá problemas mais graves a resolver ou dificuldades mais intrincadas para desembaraçar. Nenhum jovem de Urântia jamais será convocado a passar por conflitos mais angustiantes e por provas mais duras do que Jesus nestes árduos anos entre os seus 15 e os 20 anos de idade. Então, a gente, antes do livro de Urântia, né, todos nós aqui, só tínhamos informação, detalhes, a Bíblia, né, o Novo Testamento. E também sabemos que lá não tem, né, muita informação depois dos 12 anos de Jesus. E aí chega essa revelação, né, o livro de Urântia, e nos traz é, muitas informações muito interessantes, muito cativantes, né, uma narrativa maravilhosa sobre todos esses anos da vida de Jesus. E ninguém imaginou, né, ou imaginava que Jesus passou por tantos problemas no início da sua adolescência e durante toda a sua adolescência, né? Achávamos que talvez tenha sido uma vida assim de mar de rosas, né, como dizem, mas não. Jesus de fato viveu na carne, viveu viveu a experiência humana
e passou sim pelas tribulações, né? Pelas lutas que qualquer ser humano pode passar. Mas no caso de Jesus aqui, como estamos vendo no documento 127, nessa introdução, nenhum jovem jamais vai passar ou, ou vai ser convocado a passar por conflitos tão angustiantes como Jesus, de fato, passou durante esse período da sua adolescência. Então, vamos seguir aqui. O 16º ano. O Filho encarnado passou pela meninice e experimentou uma infância sem nada de extraordinário. Então, emergindo daquele período de transição cheio de provações entre a infância e a juventude, tornou-se o Jesus adolescente. Mais uma vez, eu quero observar, né, que muitos escritos, né, que nós temos, especialmente alguns escritos apócrifos, diz que Jesus fez muitos milagres na infância, né? Usou o seu poder para, como filho de Deus, né? Para fazer algumas peripécias, algumas aventuras. Mas aqui é nos dito que ele teve uma infância e uma adolescência natural. Não houve nenhuma manifestação sobrenatural, né, na vida de Jesus durante esse período da vida dele. Nesse ano, alcançou a sua estatura física definitiva. Era um jovem formoso e viril. Tornou-se cada vez mais sóbrio e circunspecto, mas era compassivo e amável. Os seus olhos eram doces, mas inquisitores. O seu sorriso era sempre simpático e calmo. A sua voz era musical, mas autoritária. A sua saudação cordial, sem afetação, sempre, mesmo que sempre, mesmo no mais comum dos contatos, parecia evidenciar-se uma natureza dupla, a humana e a divina. E sempre demonstrava a combinação da compaixão do amigo e a autoridade do mestre. E esses traços de personalidade cedo se tornaram manifestos, mesmo nos anos adolescentes. Esse jovem, forte e robusto fisicamente, também teve o crescimento pleno do seu intelecto humano, não a experiência total do pensamento humano, mas a plenitude da capacidade para o desenvolvimento. Então, quanto mais o tempo passava, mais esse Jesus, né, mais esse Jesus adolescente, chegando aí, já entrando na fase, né, de jovem adulto, ele ia se desenvolvendo, tanto fisicamente, como também no seu intelecto. Ele conseguia desenvolver, a sua mente desenvolveu rapidamente, né, alcançou assim níveis assim extraordinários para o jovem de sua época, né? Ele possuía um corpo saudável e bem proporcional, uma mente penetrante e analítica, uma disposição simpática e gentil. Tinha um temperamento flutuante, de um certo modo, mas ativo. E tudo isso estava tornando-se organizado em sua personalidade forte, tocante e atraente. Então, Jesus ia aí, aos poucos, a sua mente ia se organizando e cada vez mais ficando de uma forma assim, bem ajustada, para poder também encarar a sua missão, né? Que mais na frente, mais tarde, ele encararia. Então, de fato, ele teria que ter uma mente robusta, né? Digamos assim, para poder estar lidando com todas as situações que um ser humano pode encarar e também as coisas que viriam em decorrência ao seu ministério, né? Com o tempo, tornou-se mais difícil para sua mãe e para seus irmãos compreendê-lo. Eles tropeçavam no que ele dizia e interpretavam mal o que ele fazia. Não estavam preparados para compreender a vida do irmão mais velho, porque a sua mãe havia dado-lhes a entender que Jesus estivesse destinado a tornar-se o libertador do povo judeu. Depois que essas indicações foram dadas por Maria como uma confidência de família, imaginai a confusão deles quando Jesus negava francamente
todas essas ideias e intenções. E aqui nós temos aquela questão, né, da esperança do Messias político, né, que todos estavam aguardando conforme as profecias, né? E então Maria, de qualquer forma, ali entre a família, né, entre os seus irmãos, sempre comentava possivelmente que ele era o filho prometido. E de fato, Jesus era o filho prometido, mas não nessa linha, né, política, não esse judeu, não esse Messias que viesse tirar Israel do poder dominador de Roma, né, e assumir o trono de Davi. Mas a maioria dos judeus esperavam isso, né, de Jesus, especialmente a mãe dele, né, cria muito nisso. Mas é natural, né? Luciano, Oi, o pode falar. Aélio quer fazer uma pergunta. O Aélio quer fazer uma pergunta. Sim, ok. Pode Ou quer fazer, Hélio. comentar, não sei. No parágrafo 3 falou em temperamento flutuante, É da isso. ideia de instável. O que você fala sobre isso, por favor? Esse temperamento flutuante, eu entendo que em alguns momentos ele não tinha uma certa determinação em algumas situações. Mas eu entendo também que era uma coisa que vinha rápido, né? Porque, de qualquer forma, a mente dele é muito ativa. E eu entendo que, apesar dele estar nessa fase de 16 anos, eu acho que era comum o adolescente ter essa dúvida, né? É, é, vamos ficar na dúvida, né? Ficar numa situação sem poder determinar certas coisas, né? Então, eu entendo que é isso, que realmente vinha uma certa dúvida, quem sabe até uma inquietação, mas logo, logo ele retomava e assumia ali aquele pensamento, né, ou aquela escolha. Eu entendo assim, Aélio. Só mais uma Esse, pergunta, depois eu não vou interromper. sim, No ano 10 ele tinha já 16 anos, então o pai já tinha morrido. sim. Então ele já era o chefe da família. De sorte que a estabilidade devia ser uma virtude, uma qualidade. Não estou contestando nada que você está dizendo, só estou te provocando para ver o que você vai dizer. Ele tinha ele era forte, né? Ele tinha essa estabilidade, mas eu entendo que essa questão do flutuante, né? Ele tem a ver com isso, que eu acho que em algum momento, mas eu creio que era uma coisa rápida, assim, que passava na mente dele, mas logo, logo aquilo se dissipava com aquela sua fortaleza que ele tinha, né? Mas sua observação é interessante. Mais alguma pergunta? Ninguém mais levantou a mão. Então, posso continuar? Sim. Aí ficou claro, assim, o que eu falei? Eu entrei agora. Você está falando comigo, Luciano? Com Não. a Hélio. Ah, com a Hélio, Boa noite. desculpa. É, É que é, tudo bem. desculpa. Sim, ficou. Eu não sei se está me vendo, mas enfim, ficou sim. Obrigado. Tá, ok. Então vamos continuar. Qualquer coisa aí, qualquer pessoa pode interromper, viu? Eu estou aqui sem a visão de vocês no momento. Ah, vamos continuar aí no parágrafo 5. Nesse ano, Simão entrou para a escola e encarregava-se quais tinham já idade suficiente para começar a estar confiada às suas mãos, Miriam e a Marta, né? Comumente, as meninas das famílias judias recebiam pouca educação, mas Jesus era de opinião, que também a sua mãe concordava, de que as meninas deviam ir à escola como os garotos. E já que a escola da sinagoga não as receberia, nada havia a fazer senão dar aulas especiais
em sua casa, né? Na casa dela. Durante esse ano, Jesus ficou confinado, bastante trabalho. E o que fazia era uma quantidade tão superior, era uma qualidade tão superior, que nunca ficava sem ter o que fazer. Não importa quão escasso ficasse o trabalho naquela região. Por vezes, tinha tanta coisa para fazer que Tiago o ajudava. O Hélio trouxe uma questão aí, né, que ele comentou um pouco sobre a perda de José, do pai de Jesus, e de fato Jesus passou por uma prova muito grande, né? E ele tinha realmente uma mente excepcional para suportar tudo isso, né? E quando entrou aqui nesses anos da adolescência, do 16 aqui para frente, o negócio ficou mais apertado, né? Então ele se dedicou mesmo ao trabalho para poder ali manter a sua casa, né? Porque ele assumiu ali o lugar de pai da família, né? Porque os irmãos pequenos e ele era o mais velho, então ele tinha que ajudar a sua mãe, né? Então ele se dedicou mesmo ao trabalho e sempre, como diz o texto, sempre tinha algo a fazer. E quando fala aqui que tudo que ele fazia era de uma qualidade tão superior, né? E ele sempre tinha trabalho na região, eu lembrei de um vídeo recentemente, parece que foi no Instagram, de um pastor pregando, né, fazendo uma colocação sobre essa questão de Jesus trabalhando, né? Então ele disse que quando Jesus assumiu a carpintaria do Pai, ele fazia os móveis assim no estalar de dedos, né? Era na mágica, no poder, porque ele era Deus. Então tudo que ele fazia era haja, né? E aparecia uma mesa, aparecia um banco, assim ele estava pregando. E eu achei muito engraçado, né? E ao mesmo tempo estúpido, né? Tal pensamento. E aqui nós vemos que nada disso. Jesus trabalhou como qualquer ser humano trabalha, ou trabalharia para se sustentar. Então, todo o trabalho dele foi manual, foi árduo, e ele fazia realmente com excelência, né? Lá na frente, na vida adulta, a gente vai ver também que ele começou a fazer barcos, e eram os melhores barcos da região, né? Então, vamos seguir. Aí nós estamos aí no 127, 1.7. Lá pelo fim desse ano, ele havia já decidido que depois de criar todos, né, os seus irmãos, e vê-los casados, ele iniciaria publicamente seu trabalho de mestre da verdade e como um revelador do Pai Celeste ao mundo. Sabia que iria tornar-se o esperado, que não, perdão, sabia que não iria tornar-se o esperado Messias judeus, né? Conforme a gente comentou um pouquinho atrás. E concluiu que era quase inútil discutir essa questão com sua mãe. Então ele decidiu permitir-lhe alimentar as ideias, né? Que quisesse a respeito do assunto do Messias aí político, né? Pois tudo o que ele havia dito no passado, pouco ou nenhum efeito tivera sobre ela, né? Ou seja, sobre a sua mãe. Mesmo Jesus dizendo que, né, explicando algumas coisas, mas para Maria continuava ainda a ideia que o seu filho seria esse Messias judeu que iria assumir ali a nação, né? Iria destronar Roma dos seus territórios. E por mais que Maria estava tão convicta a respeito do que Jesus seria um Messias político, que nem José, né? Nem José tentou fazer algo para mudar a ideia de Maria. Ou seja, quando José ainda estava vivo, né, eles conversavam muito sobre isso, né? E José percebeu que não ia adiantar. Por mais que ele fosse falar alguma coisa, não ia resolver. Então, José acabou lhe deixando Maria com seus pensamentos, né? E Jesus não fez diferente, né? Considerou ali as expectativas da sua mãe, dentro de todo o respeito, e deixou as coisas ir acontecendo, né? No devido tempo. Desse ano em diante, ele passou a falar cada vez menos com a sua mãe e com todos os outros sobre os seus problemas. A sua missão era tão singular que nenhum ser vivo na Terra era possível dar-lhe conselhos sobre como cumpri-la. Então ele preferiu ali ficar
de boa, né? Não comentar, não trazer nada à tona, para evitar, né? Evitar problemas, confusão, porque sempre quando ele falava alguma coisa, o pessoal interpretava ao contrário, então ele preferia ficar quieto ali, trabalhando, mas em seu pensamento, em seu interior, ele estava comungando ali possivelmente com o seu pai através do seu ajustador, né? Sobre essa futura missão, né? Quando ele fosse assumir de fato. Ainda muito jovem, ainda que muito jovem, era um pai real para a família. Passava cada hora possível com os seus irmãos mais jovens, e de fato, ele o amavam. Sua mãe afligia-se de vê-lo trabalhando tão duramente. Lamentava que ficasse dia após dia labutando na bancada de carpinteiro, ganhando a vida para a família, mesmo havendo tanta coisa no seu filho, que Maria não conseguia entender. Ela o amava e apreciava profundamente a boa vontade com a qual ele assumia a responsabilidade da casa. Então, Jesus realmente se entregou à sua família, né? Aos seus irmãos e à sua mãe como um chefe de família. Ele realmente abraçou. E os seus irmãos o amavam muito e o respeitavam. Agora nós vamos entrar no 17º ano, né? Quando ele completa aí, começa a sua jornada dos seus 17 anos de idade. Alguém tem alguma observação? Quer fazer alguma pergunta? Pois não, Hélio. Eu vou tirar Eu aqui tenho só uma para... formação cristã católica. Aos Sim. 42 anos eu era um membro praticante, não apenas nos finais de semana, eu era realmente praticante. E, bem na verdade, eu aprendi sobre Maria diferente do que você acabou de ler. Eu tinha uma imaginação que Maria era excepcional, até como mãe, e que ela tinha acesso privilegiado a informações que a maioria das mães não tem em relação ao seu filho especial. Esse é só preâmbulo para perguntar. Aqui está parecendo que Maria era tão ignorante quanto qualquer mãe em relação ao seu filho. O que você fala sobre isso? É, eu entendo e vejo que o livro de Urântia deixa claro que Maria realmente é essa mulher excepcional que você comentou, que você também teve na sua educação religiosa. Não acredito que ela seja ignorante, né? Assim, que ela tivesse uma certa ignorância, como dá a entender o texto, né? Mas eu percebo, Hélio e demais colegas, que Maria ficou tão empolgada com aquela visita de Gabriel, quando veio dar a mensagem que ela seria a portadora, né, de um ser especial, de um filho prometido para a humanidade, que ela realmente, como ela era bastante religiosa e também é, nacionalista, como seus familiares, então acho que ela juntou uma coisa na outra e abraçou de verdade essa informação, né, que ela tinha já na ideia dela a respeito de Israel, do Messias prometido, conforme as profecias, e juntou com a mensagem do anjo, do Gabriel, né? E aí criou essa convicção de Maria, mesmo ela não compreendendo Jesus, e mesmo ela querendo levar essa convicção para frente, eu, eu entendo que seja isso mesmo, que ela abraçou mesmo, com todo gosto, sem medir consequências. E aí a gente tem essa ideia, né? Essa aparente ideia que ela parece que ela era ignorante, que ela não entendia, mas ela entendia, só que ela entendia dentro da convicção dela religiosa e também nacionalista. É o que eu percebo, assim, Hélio. Se alguém tiver mais algum entendimento, pode também expor aqui para clarear nossas ideias. Me parece que a família de Maria também, né?
tinha esse pensamento, né, desse Messias mais político, e então influenciava muito, tinha essa visão mais aberta da religião. Então, eu acho que isso tudo fez com que ela tivesse essa crença, né? E ela viu potencial no filho, com certeza, né? Ele devia ser Sim, assim, viu? ela via esse potencial no filho, né? Então, ela deveria dizer, não, você tem que ser aquele que vai salvar o povo judeu, né? Tem que ser o Messias. E ela encaminhava, mas Jesus ficou firme no propósito que ele tinha, né? De ser daquele que viria para nos mostrar o Pai. O Pai. E a gente vai ver, a gente vai percebendo isso aí mais na frente, esse cenário sendo construído, dessa convicção que ela tinha dessa potencialidade messiânica do seu filho, né, política. E a gente vai percebendo isso, né? E mais tarde também a gente vai percebendo, nos documentos mais na frente, que aos poucos Maria vai tentando compreender o seu filho, ela vai vendo um outro lado que ela não percebia, que é esse lado mais espiritual, né? O Messias espiritual. E aí acho que ela vai ficando mais sossegada em certo ponto, né? E vai criando mais uma paz na mente dela, que ela também se afligia com isso, né? Ela também tinha um desejo das coisas se resolverem rápido devido à opressão de Roma sobre a nação de Israel, né? Tudo ok, Aélio? Ficou dentro aí do seu esperado? Não, mais uma coisa, eu não estou querendo atrapalhar a tua palestra, como eu acabei fazendo semana Sim, passada para a palestra da Dini. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte: aquele povo estava sob o domínio romano, que era o poder político. Então não haveria possibilidade de haver um Messias sem sem o confronto, sem a ação militar, sem a guerra. E Maria, no que você acabou de ler, estava se lamentando que o infortúnio chegou na casa dela porque não conseguiu levar Jesus para o templo. E no templo ele não receberia formação militar, ele não receberia formação política, receberia formação religiosa. Como harmonizar a vontade de ter um Messias libertador com alguém que vai para o templo nessa linha que você acabou de ler? Obrigado. é uma pergunta, confesso, difícil de responder, né? Mas essa harmonização vai partir mesmo é, da busca de entender as coisas por parte, né? Entendendo a parte política, a necessidade política de Israel, e entender também a parte espiritual, né? Que fica claro que o Messias é espiritual, mas a maioria dos judeus tinha uma mente mais voltada para a parte nacionalista, e acho que era isso que atrapalhava um pouco das pessoas compreenderem, né, e aceitarem. E também eu acho difícil também, se houvesse esse Messias político na pessoa de Jesus, de qualquer forma, eu acho que haveria sim um conflito político. É impossível não haver, né? Você vai contra forças, você vai contra uma força política que está dominando. Então é complicado. Eu acho uma pergunta um pouco difícil de responder na altura, né, que você fez aí, que também é bem interessante. Mas eu posso abrir aí para mais tarde a gente também comentar um pouco com os demais colegas a respeito disso. Grato, obrigado. Obrigado a você. Vamos continuando aí, deixa eu tornar a compartilhar aqui, para a gente entrar aí no 17º ano do nosso querido e amado Jesus. 17º ano. Vou tirar aqui. Nessa época, houve uma considerável agitação, especialmente em Jerusalém e na Judéia, uma rebelião contra o pagamento de impostos a Roma.
estava surgindo um forte partido nacionalista que logo seria chamado de Zelote. Os zelotes, contrariamente aos fariseus, não estavam dispostos a esperar pela vinda do Messias. Eles propunham precipitar as resoluções por meio de uma revolta política. Aí vai entrar, né, aí nessa questão que a gente estava discutindo aí. Então, os zelotes, surgiu esse partido nacionalista, né, que era contrária aos fariseus. Os fariseus, a linha mais religiosa, né, os estudiosos da lei ali, esperava esse Messias, um Messias político, mas dentro ali de uma autoridade de Deus para poder agir, né, esperar uma permissão de Deus para agir, como foram alguns reis do passado. Mas os zelotes estavam com muita pressa e não ia esperar essa vinda desse Messias, e aí começaram esse movimento aí desse partido nacionalista que a gente conhece hoje como os zelotes. Deixa eu passar aqui, deu uma travada aqui. Pronto. Um grupo de organizadores de Jerusalém chegou na Galileia e estava obtendo êxito quando se apresentou em Nazaré. E vieram para ver Jesus, né? Já tinha os rumores desse possível Messias prometido, né? E ele os escutou com atenção e fez muitas perguntas, mas se recusou a aderir ao partido. Então, eles conversaram com Jesus, mas ele não topou aí de imediato com essa ideia. Não quis revelar as razões que tinha para não aderir, e a sua recusa teve um efeito de manter à parte também muitos dos seus companheiros jovens de Nazaré. Maria tudo fez para induzi-lo a aderir, mas não conseguiu levá-lo a ceder em nada. Ele chegou mesmo a insinuar que a recusa em ceder ao pedido dela de abraçar a causa nacionalista fosse insubordinação, perdão, viu? Ela chegou a insinuar, né, que seria insubordinação dele, uma violação da sua promessa feita ao voltarem de Jerusalém, lá, né, quando ele tinha 13 anos, de que ele seria obediente aos pais. Então, Maria, né, aqui envolvida nesse movimento político, nesse partido nacionalista, e ela quis, porque quis, né, desejava que seu filho também aderisse, né, na esperança dele se desenvolver, né, e também acho que ela percebesse se era realmente também aquilo, né, eu penso assim. E ela chega a esse ponto de dizer a ele que ele estava sendo desobediente, de não aceitar, né, a sua indução para aderir ao partido. Contudo, em resposta a essa insinuação, Jesus apenas colocou gentilmente a mão no ombro dela e, olhando no seu rosto, disse: Minha mãe, como pudestes, né? Ou seja, nossa linguagem aqui popular, Maninha, que é isso, maninha? Até a senhora, né? E Maria retratou-se, né? Então, Maria automaticamente percebeu que estava sendo um pouco ali, né, abusiva, um pouco injusta, e retrocedeu, pediu desculpa ali, possivelmente, um perdão, né? E retratou-se com Jesus. Agora, um dos tios de Jesus, né, o Simão, que é irmão de Maria, havia já aderido a esse grupo, tornando-se depois oficial da divisão lá na Galileia. E durante vários anos houve algo como um estranhamento entre Jesus e seu tio, né? E sabemos por quê, né? Porque Jesus não aceitou aí aderir ao partido. E foi complicado, né, para Jesus nessa época aí, porque já tinha essa esperança dele ser esse Messias que ia libertar Israel do poder político de Roma, né? Então já tinha comentário, já tinha um zum. Então muitas pessoas, né, já esperavam que ele chegasse a participar desses movimentos aí, né, de rebelião contra Roma. Mas a atitude de Jesus nessas questões havia gerado uma cisão entre os jovens judeus da cidade,
Cerca da metade estava ligada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, porque deu uma paradinha, sei que tinha fechado a internet. Tranquilo. Cerca da metade estava ligada à organização nacionalista e outra parte começou a formar um grupo de oposição, né? De patriotas moderados, esperando que Jesus assumisse a liderança. E ficaram estupefatos quando Jesus recusou, né? Eles ficaram assombrados, escandalizados, porque lhe havia sido oferecida e dando como desculpa as suas pesadas responsabilidades familiares, coisa que todos admiravam. E, de fato, né? Jesus deu essa desculpa, mas era uma desculpa verdadeira mesmo, que o rapaz estava se dedicando praticamente 90% da sua vida à sua família, né? Ao sustento de rebelião por aí, né? Pela Galiléia fora. Quem ia ajudar a mãe a manter seus irmãos, né? Não eram poucos. Mas a situação ficou ainda mais complicada quando, pouco depois, um judeu abastado, Isaac, que emprestava dinheiro aos gentios, adiantou-se, concordando em sustentar a família de Jesus se ele deixasse as suas ferramentas e assumisse a liderança desses patriotas de Nazaré. Agora veja, e Jesus, mal havendo completado 17 anos de idade, né, ainda um menino, como dizem, estava ali diante de uma situação das mais delicadas do princípio da sua vida. Essas questões de patriotismo, né, especialmente quando complicadas por uma opressão estrangeira, na questão da coleta dos impostos, são sempre difíceis de lidar para os líderes espirituais, e sem dúvida assim se deu neste caso, já que a religião judaica encontrava-se envolvida em toda essa agitação contra Roma. E não podia ser diferente, não estar envolvida, né? A religião envolvida na política, porque na religião tinha a promessa de um Messias Salvador, né? E do lado político da coisa, né, da parte da nação, tinha ali essa opressão, né, estrangeira de Roma. Então, não tinha como ser diferente. Ia se misturar de qualquer forma, né? Então, a religião acabou dando apoio aí também, de certa forma, a esse movimento. Agora, a posição de Jesus tornou-se ainda mais difícil, porque a sua mãe e o tio, e até mesmo Tiago, o seu primeiro irmão, todos pressionaram para unir-se à causa, posicionaram-se para unir-se à causa, haviam sem exceção aderido. E aqueles jovens todos que não tinham aderido ao movimento, alistar-se-iam no momento em que Jesus mudasse de ideia. Então tinha um bom número de jovens que estava ali esperando só a primeira ordem de Jesus, né, para aderirem ao movimento e começar aí as campanhas da rebelião contra Roma, né? Agora, e ele não possuía senão um conselheiro sábio. Veja só o avexamento de Jesus nesse momento. Viu, Hélio? Mesmo ele tendo ali uma mente excepcional, equilibrada, um cara assim super ponderado, né? Pensava ali duas vezes antes de agir, mas mesmo assim ele sentiu acuado, avexado, né? E ficou ali realmente, como diz, no bico de sinuca. E não possuía senão um conselheiro sábio em toda Nazaré, e este era o Shazam, né? O seu professor. Então ele procura o seu professor, trocam as ideias, né? Pedindo ali uma orientação, quem sabe, de como se sair de uma situação dessa que colocaram ele, né? Aí juntava a pressão da comunidade e a pressão da família, e aí realmente o negócio apertou. E toda a sua jovem vida,
essa era, de fato, a primeira vez que Jesus recorria conscientemente a uma manobra política de estratégia, né? De estratégia, ou estratégica, tem um erro aqui. Então, Jesus teve que criar uma estratégia para sair do foco das atenções, das expectativas. Até então, contara sempre com uma exposição franca da verdade, para esclarecer as situações. Mas agora não podia declarar toda a verdade. Não podia dar a entender que fosse mais do que um homem, né? Ele não podia abrir as cartas agora e dizer, não, eu sou um filho divino, eu vim lá de cima, meu propósito aqui é outro. Então, não era a hora ainda. Então, ele não podia ainda, né, se revelar, se declarar como um filho de Deus, digamos assim, né, como o Messias espiritual, né? Não podia desvelar a ideia da missão que eu esperava, até que alcançasse uma idade mais madura. Então, ele queria deixar isso para depois mesmo, né? E foi o que ele fez. Nós vamos ver para frente. A despeito de todas essas limitações, a sua fidelidade religiosa e a sua lealdade nacional estavam diretamente em jogo. A sua família estava em tumulto e os seus amigos de juventude divididos. E todo o contingente judeu da cidade estava em ebulição. Veja só, né, que situação essa aí. Mas, apesar de pensar que ele era considerado o responsável de tudo aquilo, mas quão inocente ele fora quanto à intenção de causar quaisquer complicações, e menos ainda, uma conturbação daquela espécie. Então, ele não tinha nem ideia, ele não queria chegar a esse ponto, né, que chegou. Confusão, é inevitável ele. O atrito é inevitável na situação aí. Algo tinha a ser feito. Jesus devia reafirmar sua posição, e foi o que fez, brava e diplomaticamente, para a satisfação de muitos, mas não de todos, né? Nem sempre se agrada a todo mundo, né? Mas ele tomou sua posição. E aí nós vamos ver a posição de Jesus, né? Manteve-se nos termos do seu argumento inicial, sustentando que o seu primeiro dever era com sua família, que uma mãe viúva e 8 irmãos e irmãs necessitavam de algo mais do que dinheiro, mais do que o dinheiro poderia comprar, né? Lembrando que ele recebeu uma proposta de Isaac, né, do senhor lá, do agiota, para sustentar toda a família para ele sair pelo mundo, né? E ele está aqui confirmando qual é o interesse dele, né? De algo mais do que o dinheiro poderia comprar as necessidades físicas da vida, que ele tinha direito aos cuidados e à orientação de um pai, e que ele não podia, em sã consciência, eximir-se da obrigação colocada em seus ombros por um acidente cruel, que foi a perda de seu pai. Elogiou a sua mãe e o seu irmão Tiago, e de mais tarde, e o de mais idade, por terem tido a boa vontade de liberá-lo, mas reiterava que a sua lealdade a um pai morto o proibia de deixar a família, não importava quanto dinheiro viesse a ser dado para o sustento de todos, fazendo a inquestionável afirmação que o dinheiro não pode amar. Essa frase é excepcional, né? Então, não era o dinheiro, né? O problema não era o dinheiro, era a questão Luciano, do amor, da responsabilidade de manter os seus. Sim, pode o falar. A Hélio, Hélio, né? o Hélio, Pode falar, Hélio. Então, a minha dúvida vai adiante do texto, está mais nas entrelinhas do que nas linhas. Só resgatando, para Sim, fazer sentido a minha pergunta. Aos 12 anos, ele esteve em visita ao templo. E nessa visita, ele foi abordado por seres espirituais que deram a entender a ele que estava na hora, com 12 anos, de assumir funções espirituais que iriam adiante de outras. Aí, na sequência,
nós aprendemos que Jesus fez entender que a emergência em função da morte do pai mudaria qualquer lógica relacionada àquela conversa no templo, vinda de seres espirituais. Nós já vimos isso, eu só estou colocando como pano de fundo. Existe uma situação em que você, em público, o próprio texto fala, você tem que ter cuidados especiais. O que você fala em público é diferente do que você fala no privado. Aí está a minha dúvida. Jesus estava tratando a família dele, aí eu incluo o tio, incluo a mãe, incluo o irmão mais velho, do mesmo jeito e com a prudência ele estava tratando o público em geral. A provocação que te faço é: por que ele agia assim? Ele não confiava nos seus mais próximos, especialmente na sua mãe, que tinha tido uma experiência especial em relação aos demais, quando foi visitada por Gabriel? Obrigado. Eu entendo que é aquela questão. Acho que não é nem porque ele não confiava em seus parentes, né? Primeiro ponto que eu percebo é que eles não compreendiam totalmente a ideia dele, né? Como sendo um filho divino, né? Não entendiam que sua missão era mais para o lado espiritual. Por que eles não entendiam, no meu ponto de vista, né? É que eles estavam com a mente tão ligada no Messias político, na situação de Israel como nação, que não tinha brecha na mente deles para ver o outro lado, que era o espiritual. É um ponto que eu observo. E outro ponto que eu observo é que Jesus, é aquela questão de Jesus, que tudo tinha o seu momento certo para acontecer. Ele sempre usou aquela frase: ainda não chegou a minha hora. Então ele percebia que não era o momento ainda de falar certas coisas, nem para os seus, nem tampouco para o público, né? Então eu entendo nesses dois pontos para responder aí a sua pergunta. Você ficou claro? Grato, não vou fazer nenhum debate. Grato, obrigado. Obrigado a você, a sua contribuição. Vamos seguindo aí, gente. Então, nós estamos aqui na posição de Jesus, né? No argumento que ele vai utilizar aqui para poder, né? Que ele utilizou para poder aí se esquivar dessa pressão da sociedade ali, da comunidade, em querer colocar ele diante do partido ali. No decorrer da sua fala, Jesus fez várias referências veladas à sua missão de vida, explicando que esta, independente de ser compatível ou não com as ideias de militarismo, como tudo o mais na sua vida, havia sido deixado de lado para que ele pudesse ser capaz de desincumbir-se fielmente do seu compromisso com a família. Então, o propósito dele naquele momento era a família, né? Então, ele quis manter isso aí. Todos em Nazaré sabiam que ele era um bom pai para a sua família. E essa questão ficava tão próxima do coração de todos os judeus nobres, que o pretexto alegado por Jesus havia encontrado uma reação de boa apreciação nos corações de muitos dos seus ouvintes. E alguns daqueles que não estavam com essa boa, né, predisposição, aí realmente ficaram desarmados por um discurso feito por Tiago. Nós vamos ver mais na frente. O qual, ainda que não estando no programa, né, no programa, foi pronunciado nesse momento. Naquele mesmo dia, o Shazam, né, o professor lá da sinagoga, tinha ensaiado esse discurso com Tiago, mas isso havia sido mantido como um segredo deles, né? O Shazam não compartilhou com Jesus que Tiago ia ter uma fala, né, para também ajudá-lo ali a se sair do problema. O discurso de Tiago. Quando está assim de rosinha, assim, de vermelho em cima, e o título é porque não tem esse título no livro, eu coloquei um destaque, viu, gente? Então, esse nome, o discurso de Tiago, vamos ver. Tiago declarou que ele estava certo de que Jesus ajudaria a libertar o seu povo, para assumir a responsabilidade pela família, mas que caso
mas que, caso apenas eles consentissem que Jesus permanecesse conosco, sendo o nosso Pai e Mestre, então eles teriam não só um líder na família de José, mas em breve 5 leais nacionalistas, pois não há 5 de nós rapazes prontos para crescer e sob a liderança do nosso pai e irmão servir a nossa nação. E assim o menino trouxe um final bem feliz e uma situação bastante tensa e ameaçadora. A crise chegara ao fim. Essa crise aí da confusão de Jesus entrar ou não entrar, chegou ao fim, depois desse discurso, pelo momento. Mas esse incidente nunca foi esquecido em Nazaré. A agitação perdurou. Não mais Jesus estava nas graças de um favorecimento universal. A divisão dos sentimentos nunca foi totalmente superada. E agravada por outras ocorrências subsequentes, foi essa uma das razões principais pelas quais ele mudou-se para Cafarnaum anos depois. Daí em diante, Nazaré manteve os seus sentimentos divididos em relação ao Filho do Homem. Alguma pergunta, gente? Seguir aí. Tiago diploma-se ainda, né? Nessa época dos 17 anos de Jesus, Tiago alcança aí a escola, né? E começou a trabalhar em período integral, né? Depois de sua formatura aí. E aí começa a ajudar Jesus na carpintaria, tornando-se um trabalhador inteligente com as ferramentas. E agora estava encarregado de fazer, né, os balancinhos e as juntas de arados, né? Tudo isso para ajudar o seu irmão ali mais velho, né, a ter mais renda para poder sustentar a família e assumir ali os impostos e os possíveis débitos que houvesse ainda na família. Nesse ano, Jesus fez um grande progresso na organização da sua mente. Gradualmente, vinha ele conseguindo harmonizar as suas naturezas divina e humana, e conseguira toda essa organização do seu intelecto por força das suas próprias decisões e, e apenas com a ajuda do seu monitor residente, né, o seu ajustador do pensamento. Exatamente o mesmo monitor de todos os mortais normais em todos os mundos de pós-outorga tem dentro das suas mentes, né? Assim como nós recebemos o nosso espírito, né, nosso ajustador, e somos ajudados a desenvolver, ele também passou por essa fase num grau maior, né? Ele tinha uma mente mais ativa, mais robusta. Até então, nada de sobrenatural havia acontecido na carreira desse jovem, excetuando-se a visita de um mensageiro que certa vez aparecera para ele durante a noite em Jerusalém, despachado por Emanuel, o seu irmão mais velho, né? Emanuel aqui, para quem ainda não chegou nessa parte, Emanuel é um dos filhos de Deus, né? Lá do paraíso, que também é irmão de Jesus, né? Jesus, o ser divino, né? Até aqui, até essa idade, né, do seu 17º ano, o que teve de extraordinário mesmo foi essa visita desse ser, esse ser celestial que veio visitá-lo, né? Agora vamos entrar no 18º ano de Jesus, né, que corresponde ao ano 12 depois de Cristo. Durante esse ano, todas as propriedades da família, exceto a casa e o jardim, foram liquidadas. A última peça de propriedade em Cafarnaum, exceto uma parte de uma outra, a qual já estava hipotecada, foi vendida. O que receberam foi usado nos impostos, na compra de algumas novas ferramentas para Tiago e no pagamento de uma dívida devido à posse da loja de suprimentos e reparos, né? Então, aí, quando ele completa os 18 anos, eles conseguem aí se organizar melhor um pouco, pagam algumas dívidas, fica mais aliviado, né? E começam aí a essa parceria de Jesus com o seu irmão Tiago aí na carpintaria.
Pergunta, Luciano. Sim. Aélio, tô vendo a mãozinha dele. Agora apareceu aqui a mãozinha dele. Pode falar, Aélio. Então, antes que o estudo avance muito, eu queria te perguntar objetivamente, Emanuel era da ordem dos Micaéis? Você disse que é um ser, você falou de um ser, mas de que ordem? Ele era Melquisedeque? Ele era ancião dos dias? Ele era algum dos dias? Qual era a ordem de Emanuel? O que você fala Ele sobre é Emanuel? eu falei sobre Emanuel, mas não disse a ordem, né? Perdão. Emanuel era da ordem se eu não estiver enganado, dos dias. Se eu estiver enganado, alguém me corrija, porque eu não me recordo, mas é dos dias, né? Alguém confirma? Jorge confirmou ali. Então, era dos anciões dos dias. Ele Anciões é dos dias? da família dos Dias, mas qual é o nome dele, Sueli? Não é ancião dos dias, não. Não, o Não, Ancião dos União dos Dias dias. eterno. como é que É é? a união dos dias. União União, dos isso. Dias, isso. Isso, obrigado, E Henrique. É isso depois tem mesmo. mais um dos dias ainda que está na constelação. Correto. Grato. Obrigado, Alia, pela lembrança. Foi bom, porque né, senão ia ficar subentendido que era mais um filho criador, né? Mas não, era outra ordem aí. Obrigado, Alia. Compartilhar novamente. Apareceu aí? Sim. Surgiu? Apareceu a tela? Sim. Vamos continuar. Aí ele quer perguntar alguma coisa, porque a mão ficou suspensa, Alia. Desculpe, eu esqueci de abaixar. Desculpe. Tá, obrigado. Com a pressão financeira assim aliviada momentaneamente, Jesus decidiu levar Tiago à Páscoa, em Jerusalém, né? E saíram para Jerusalém com um dia de folga, para ficarem a sós, passando por Samaria. Foram caminhando e Jesus contou a Tiago sobre os locais históricos do percurso, do mesmo, do mesmo modo como seu pai havia ensinado, né? E eles foram ali durante a viagem, caminhando, conversando e trocando ideias aí. Nessa viagem, puderam falar de muitos dos problemas pessoais, familiares e nacionais. Tiago era do tipo de jovem bem religioso e, embora não concordasse plenamente com a sua mãe a respeito do pouco que sabia, né, sobre os planos para o trabalho de vida de Jesus, esperava ansiosamente que chegasse o momento, né, em que fosse capaz de assumir a responsabilidade da família, para que Jesus pudesse começar logo a sua missão. Então, Tiago não ia muito na ideia da mãe, mas ele era aquela coisa, vamos aguardar para ver. Estou ansioso que meu irmão seja dispensado da responsabilidade da família, eu assuma, e aí eu quero ver realmente ele entrar em ação para eu saber que missão é essa, né? Eu suponho que Tiago tenha talvez pensado nisso, né? Ou então estou aqui parafraseando com as ideias do Tiago aí. E enquanto bebiam no poço de Jacó, ele e o seu irmão conversaram sobre as tradições de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E Jesus se empenhou-se muito em preparar Tiago para aquilo que este deveria testemunhar em seguida em Jerusalém, né? Ele estava ali preocupado com aquela questão ali dos sacrifícios, né? Que quando Jesus foi a primeira vez lá, Jesus não gostou muito de ver tanto sangue, tanto animal sendo degolado, né? Então ele ficou meio assustado ali. Então ele quis, de alguma forma, também já preparando a cabecinha de Tiago para ver certas situações lá no templo, né? E Jesus levou Tiago a Betânia para a ceia pascal, lá na casa, né, de Lázaro, né, e suas irmãs. Simão tinha falecido e descansava ao lado dos seus pais, e Jesus ocupou o lugar do chefe da família na cerimônia pascal. Simão aí é o pai é o pai do Lázaro, né? De Marta e Maria.
Depois da ceia, da Páscoa, Maria assentou-se para conversar com Tiago, enquanto Marta, Lázaro e Jesus conversavam até bem tarde da noite. Conversaram até bem tarde da noite. No dia seguinte, foram aos serviços no templo, e Tiago foi recepcionado na comunidade de Israel, né? Para receber lá o título de filho da Torá, né? Como diz. Naquela manhã, quando quando pararam no cume do Monte das Oliveiras para ver o templo, enquanto Tiago expressava a sua admiração, Jesus contemplou Jerusalém em silêncio. Tiago não pôde compreender o comportamento do irmão. Naquela noite, novamente, eles retornaram a Betânia e teriam partido para casa no dia seguinte. Mas Tiago insistiu de irem visitar de novo o templo, dizendo que queria escutar os mestres. E bem que isso fosse verdade, secretamente no fundo do seu coração, o que ele queria mesmo era ver Jesus participar das discussões, né? Como foi dito lá por sua mãe na época lá. Ele estava querendo ver essa situação, né? Como é que o irmão se saía nisso. Assim que foram ao templo e ouviram as discussões, mas Jesus não fez nenhuma pergunta. Ficou de boa. Tudo aquilo pareceu pueril e insignificante por demais para aquela mente de homem e de Deus que despertava, né? Jesus estava ali já desconsiderando algumas coisas desnecessárias. Ele conseguia apenas sentir piedade deles. Tiago estava decepcionado porque Jesus nada dissera. E as perguntas do irmão, Jesus apenas respondeu: minha hora ainda não chegou. Ao retornar a Nazaré, Jesus começou a trabalhar na velha loja de reparos da família e achava-se muito contente por estar sendo capaz de se encontrar com tanta gente de todos os cantos do país e dos distritos vizinhos, que vinham todos os dias. Jesus amava o povo verdadeiramente, toda a gente comum. E todos os meses ele fazia o pagamento da loja e, com a ajuda de Tiago, continuava a manter a família. Pois não, Hélio? Pode falar. Eu vou ser breve. Hum, Nesse texto que, quando pararam no cume do Monte das Oliveiras para ver o templo, enquanto Tiago expressava sua admiração, Jesus contemplou Jerusalém em silêncio. A minha pergunta, uhum, ainda que o texto seja omisso, Jesus já uhum. antevia o que se passaria nesse monte alguns anos depois? Afinal, ele tinha 18 anos na época. Ele, a exemplo de Deus, conseguia ver o futuro, ele já sabia que ele seria vítima desse mesmo monte. Qual é a sua opinião, já que o texto é omisso? Eu faço, eu, eu penso assim também, como você, eu penso nessa ideia, né? A gente pode conjecturar, quando eu estava lendo isso, eu conjecturei nesse sentido, né? Ele ter uma previsão ali do que seria mais tarde, né? Ou, ou pensando na própria pobreza espiritual, naqueles ritos tradicionais, né? Desnecessários, né? Um desses dois pontos eu acho que a mente de Jesus se focou, mas eu creio que tem um pouquinho de cada coisa, especialmente do futuro. É o que eu penso. Grato. Viu, Luciano? Posso fazer Obrigado uma também. perguntinha aí? Sim. Eu sempre fiquei na dúvida, assim, quando você fala que aqueles rituais que eles matavam os animais e tal, mas aquilo, eles comiam aquilo ou era só o ritual e jogavam fora? Daí eu venho a perguntar também se Jesus, na, na sua vida particular, em família, eles comiam carne, comiam os animais, matavam ou não, né? Então, com relação a isso, mais ou menos, eu queria ter uma ideia do pensamento do Cristo. E também saber se aqueles rituais realmente eram só para matar animais, para sacrifício, ou era para comer. Não sei se Olha, é. até onde eu tenho, viu, Moacir? Até onde eu tenho Sim, conhecimento, esses rituais, né?
eram feitos né, para o sacrifício de animais, para a questão espiritual, né, religiosa, mas a sua carne era aproveitada, né? Era entregue ali à família dos sacerdotes, e eles comiam depois esses animais que eram ali sacrificados. Não era somente sangrar o animal, fazer ali, né, o ritual e jogar fora, não, era aproveitado ali entre eles mesmos, ou seja, entre a família dos sacerdotes, né? Era Então, por isso aproveitado. que eu digo, Luciano, entre sacrifício e matar um animal para comer depois, todos, um banquete, não sei lá eu como que eles faziam. Então, pode ser um ritual realmente para alimentação, para tudo. Agora, com o sacrifício dos animais, daí iam aproveitar essa comida, então eu não consigo entender bem essa parte aí. Esse ritual judeu, né, de sacrificar os animais, era a questão para perdão dos pecados, porque foi uma orientação de Moisés, né, toda aquela instrução da lei que Moisés deu, né, dos sacrifícios, e um ponto chave é esse, né, a expiação dos pecados. Então, as pessoas iam lá né, em Jerusalém, confessavam lá os seus pecados, né, e levavam o animal para fazer essa oferta a Deus, para que houvesse ali o perdão dos pecados. Então, era sangrado esse animal, esse sangue era oferecido ali no altar do templo, e agora o resto, o corpo do animal, era queimado ali mesmo também, queimava-se ali, né? Passava por uma queima, e as partes que eram nobres, né, que poderiam ser comidas, eles assim faziam, né? Mas não para todo o povo comer, era para a classe mesmo religiosa ali dos judeus, da família de Levi, né, dos levíticos ali. E creio que Jesus também se alimentou por um tempo de carne, sua família, mas depois eu acho que ele se absteve um pouco disso, né? Que eu lembro assim, tá? É só uma dúvida. Obrigado. Por nada. Vamos continuar que o negócio tá apertado, né, mesmo? Então Calma Jesus, que né, você, calma que você voltou, ainda tem amanhã passou. ainda, né? Amanhã não, na É, próxima semana, você tem 2 dias. De até repente, que horas, Neemias, o horário? é até às 21h30, mas você ainda tem até. Você pode Amanhã, fazer né? Pronto. parte Então, se quiser. Na próxima quarta, você ainda tem mais um dia para concluir. ótimo. Então fico mais sossegado. Então, Jesus, retornando aí, né, às suas atividades lá na antiga loja, lá em Nazaré, naquela esquina ali, naquele contorno, né, onde passavam as caravanas, e como diz o texto, ele gostava muito de estar com as pessoas do povo, né, especialmente o povo comum, porque ele aprendia muito com isso também. Jesus, irmão, nunca deixou, deixa eu voltar aqui para o texto, várias vezes por ano, sempre que não havia visitantes para desempenhar essa função, Jesus continuava a ler as Escrituras aos sábados na sinagoga e muitas vezes oferecia comentários, né, lá na sinagoga. Ele era hábil e arranjava a ordem de leitura das várias passagens de modo que então, que uma iluminaria a outra. Então ele sabia fazer aquele jogo, né, de textos para poder iluminar a cada passagem, né? Como a gente faz um pouco hoje, né? Ele nunca deixou, quando o tempo permitia, de levar os seus irmãos e irmãs nas tardes de sábado para os seus passeios junto à natureza, né? Então eles aproveitavam o sábado, depois das reuniões da sinagoga, e Jesus saía com seus irmãos para passear, né? Não só não só ficava em casa trancado, né? Ele também saía como o padeiro fazia com ele, né? José chamava Jesus, acho que nos sábados também, né? E levava ele para as montanhas, né? Fazia as aventuras. Então Jesus continuou com esse costume, né? Até para não perder muito, no carinho, atenção, que isso era importante. Sim, Então, essa última frase sobre a atividade familiar no sábado contraria um dos
mandamentos que Hum. Moisés colocou naquela placa com relação à guarda do sábado. Praticamente o sábado era usado como uma prisão. Então, o que era para ser um descanso, o que era para ser lazer, o que era para ser o que está nesse texto, não era o que era ensinado no templo. Como você harmoniza isso? Eles eram infiéis em relação à religião judaica? Sim, eu creio que eles eram fiéis, só não eram fanáticos, né? Ele não levava muito no pé da letra, né? Jesus e Maria também tinha um pouco disso. Maria tinha uma mente também um pouco mais aberta a respeito de algumas coisas da religião. Mas Jesus, no caso aí, né? Era fiel, era leal à sua religião, só que ele entendia que o exagero era desnecessário. Por que ficar preso se é um dia de celebração religiosa, né? Isso não quer dizer que você fique presa em casa. Então ele saía, mas os irmãos, creio que respeitavam o limite, né? Que tinha um limite, né? Para você andar ali, né? Então, ele não achava que isso fosse uma quebra de regras, né, da lei. Ele entendia que fazia parte desde que estivesse dentro de um limite, né, dentro de uma responsabilidade para com a religião. Ok? Nessa época, o Shazam inaugurou um clube de jovens para uma discussão filosófica que se reunia em casas diferentes, de diferentes membros, e muitas vezes na sua própria casa, e Jesus tornou-se um membro proeminente desse grupo. Assim, pois, ele capacitava-se a recuperar um pouco do seu prestígio local, né, perdido na época das recentes controvérsias nacionalistas. Uma coisa que eu achei muito importante aqui nessa parte desses textos aqui. A vida social, ainda que restrita, né, de Jesus, não estava de todo negligenciada. Tinha muitos amigos calorosos e admiradores fervorosos, tanto entre os jovens rapazes quanto entre as moças de Nazaré. Então ele tinha um prestígio, tinha amigos. Jesus não era só trabalho, né? Você vê que ele trabalhava bastante, se dedicava bastante, a ponto da mãe se preocupar às vezes, né? E até sentir um pouco assim de dó pelo filho trabalhar muito, mas ele sabia tirar um tempo para seus amigos, né? E também para a família. Em setembro, Isabel e João vieram visitar a família em Nazaré. João, né? Esse João é o João Batista, né? Então, João Batista, havendo perdido o seu pai, tinha a intenção de voltar para as colinas da Judéia e ocupar-se da agricultura e cuidar de rebanhos, a menos que Jesus, né, o aconselhasse a permanecer em Nazaré para tornar-se carpinteiro, né, ou para fazer uma outra espécie de trabalho. Eles não sabiam que a família de Nazaré, eles não sabiam que a família de Nazaré estava praticamente sem um tostão, né? Estava ali no fio do cordão, né? Já para quebrar, pagando os débitos, né? E trabalhando para manter mesmo. Jesus e João tiveram várias conversas, falaram sobre muitas questões íntimas e pessoais. Quando tiveram esse encontro, decidiram não mais se ver, até que se encontrassem no Ministério Público, depois que o Pai Celeste chamasse, né, a ambos para o serviço. João devia retornar à casa e trabalhar para sustentar a sua mãe. Estava convencido de que seria uma parte da missão da vida de Jesus, mas percebeu que Jesus devia ocupar-se por muitos anos ainda com a criação da sua família. E assim, pois, ele ficava mais contente ainda por retornar à sua casa e estabelecer-se, cuidando, e nunca mais João e Jesus se viram, até
o dia em que o Filho do Homem apresentou-se para o batismo lá no Rio Jordão. Ainda nesse ano, né, nos seus 18 anos, lá no dia 3 de dezembro, um sábado à tarde, pela segunda vez, a morte atingiu essa família de Nazaré. O pequeno Amós, o irmão, ainda bebê, morreu depois de ficar doente por uma semana. Então, aí, né? Jesus perde mais um membro da família aí, que é o seu irmãozinho mais novo, caçula, para uma febre, né? Pode ser algum tipo de infecção. Depois de passar o tempo da tristeza, mantendo o seu primogênito como único apoio, Maria, afinal, no sentido mais amplo, reconheceu Jesus como sendo realmente o chefe da família. E ele estivera realmente sendo digno de sê-lo. Por 4 anos, o padrão de vida deles declinou de fato. No ano após ano, sentiram o aperto crescente da pobreza. No final desse ano, enfrentaram uma das mais difíceis experiências de todas das suas árduas lutas. Ou seja, quem não passa por um aperto financeiro, né? Quem não passa por uma tribulação, uma dificuldade, não seria diferente com a família de Jesus, família humana. Jesus é um corpo humano e uma estrutura humana. Não estaria também ele isento de passar, né? Então ele passou. E essa família, mais uma vez, passou por mais um período de dificuldade. Tiago não havia ainda começado a ganhar muito bem, né? E as despesas de um funeral, somadas a todo o restante, vinha consterná-los ainda mais. Jesus, todavia, diria à sua mãe, ansiosa e triste, abre aspas, Mãe Maria, a tristeza não vai nos ajudar. Estamos todos dando o melhor de nós, e o sorriso da mãe, bem que poderia nos inspirar a fazermos ainda melhor. Dia a dia somos fortalecidos para essas tarefas pela nossa esperança de dias melhores que virão. Fecha aspas. Então, Jesus dá aí uma alta ajuda para a mãe, né? Dá um incentivo para a mãe, para que a mãe também revigore suas forças emocionais, né? Se estabeleça, e também que a sua força também seja transparente, né? Para os membros da família, para também fortalecer e inspirar todos a continuar lutando, porque dificuldade todo mundo passa, né? Mas a luta deles era realmente árdua, difícil. Mas Jesus tentou animar sua mãe, que, consequentemente, animaria os demais membros da família. Jesus tinha um otimismo sólido e prático, era verdadeiramente contagiante. Era de antecipação de tempos melhores e de coisas melhores. E a coragem esperançosa de Jesus contribuiu poderosamente para desenvolver neles um caráter forte e nobre, a despeito da pobreza deprimente que atravessavam. Lilian, quer falar? Isso, não, é, o anterior eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria ver o texto porque eu já esqueci. Ah, sobre João, né? Qual esse? Porque João diz assim, que Jesus, né? Que eles tiveram conversas íntimas e pessoais. Então, eu acho que Jesus, ele pôde, com João, acho que colocar um pouco, né, dessa missão que ele sentia. Não sei até, eu acho até que pode ser que ele tenha falado alguma coisa isso é uma conjectura, né? Não está no livro, mas alguma coisa dessa visita que ele recebeu daquele ser, porque ele não conseguia falar com ninguém sobre essas coisas, né? Então, nesse Uhum. texto aqui, porque depois, se veja, quando eles terminaram, decidiram não mais se ver, até que se encontrasse no Ministério Público. Então, quer dizer, porque a mãe
de João, ela falou para o filho da missão dele, né? Que ela tinha tido a visita do anjo e tudo. Mas a mãe de Jesus não falou para Jesus, porque o anjo disse para ela não falar, né? Uhum. Então ela não tinha falado para Jesus que ele tinha nascido, que esse anjo tinha vindo e falado para ele e tudo. Mas Jesus tinha tido esse encontro com essa criatura, com esse ser celestial, enviado por seu irmão, Emanuel, né? E então aqui eu acho que eles tiveram essa conversa. E ele já tinha, né? Ele sabia que ele tinha, ele já sentia Deus dentro, né? Que ela era mesmo, que ele tinha essa missão. Então eu achei interessante aqui essa parte, sabe? Que ó, ministério puro depois que o Pai Celeste chamasse a ambos para o serviço. Então eles dois sabiam que tinha essa missão. Eu achei muito Uhum. interessante. Porque João foi falar para Jesus dessa missão só depois do batismo. Daí ele falou. Daí ele contou, porque Jesus sabia da história. João sabia da história que Maria tinha tido a visita e tal, né? E a outra questão também é do Amós. Eu fiquei aqui na dúvida. O Amós, porque a Ruth foi a última a nascer, né? Aí agora eu fiquei na dúvida aqui. A Ruth foi a última a nascer. Eu disse que foi o caçula, né? Mas acho que é o caçula dos homens, É, o É, caçula dos meninos. É. os meninos, os porque ele não garotos. era tão bebê assim, né? Eu acho que essa tradução aqui, de certo, eles colocam baby boy, né? Mas eu acho que é porque é o caçula dos meninos, né? Porque a última foi a Ruth. Então ele devia ter uns 5 anos por É aí, isso né? mesmo. Não era tão bebê assim. É um bebezinho grande. É, ele era uma criança, vamos dizer. É bem verdade. Obrigado, Lira, pela essa observação das idades dos garotos aí, porque realmente Aham. a caçula de todas realmente é a Ruth, Era a Ruth, né? né? É. E, de fato, a sua observação a respeito de João Jesus, né? Nessa frase que o revelador diz que eles conversaram questões íntimas e pessoais, abre para muitas conjecturas, né? E uma delas é essa que você falou, que eu também pensei quando eu estava lendo, que pode ter sido também essas questões mesmo do ministério, das coisas dele, como eles se sentem também diante dessa, né, dessa responsabilidade que eles tinham, né, ali para desenvolver. Eu acho que entra muita coisa interessante aí para desembocar nessa decisão de não mais se ver até que realmente fossem chamados, né, pelo pai Sim. para começar a luta, né, a missão. O Continuando, Roberto. tá? Roberto, pois não, Roberto. Olha, eu lembro que Amós nasceu no ano 7 depois de Cristo e a Ruth nasceu no ano 9. Então, no ano 12, o Amós tinha 5 anos e a Ruth tinha 3. Obrigada. Obrigado, Roberto. Isso mesmo. Aí valeu, agora fechou, né, Lívia? Fechou a conta. É, Vamos retornar. Deixa eu ver aqui. Nós temos só 5 minutinhos. Vamos ver aqui. Bom, Jesus possuía a capacidade de mobilizar efetivamente todos os seus poderes de mente, alma e corpo para a tarefa imediatamente amada. Capaz de concentrar a sua mente em profundos pensamentos no problema. Sua paciência inexaurível fazia-o capaz de resistir serenamente às provações de uma existência mortal difícil.
de viver como se estivesse vendo aquele que é invisível. Então, essa capacidade de Jesus, né, de controlar os seus poderes mentais, os poderes da alma e do corpo, diante dos problemas, né, essa questão da concentração do pensamento profundo, eu achei muito que dava mais força, mais combustível para passar por qualquer das tribulações de forma serena, né? E a gente vai vendo isso ao longo da sua vida até chegar ao Calvário, essa serenidade de suportar tais provações, né? Ah, Neemias, são 9, né? São 9h25. A gente pode parar, deixar para a próxima semana o 9º e o 20º ano. O que você acha? Acho que pode Olha, ser. você achar melhor, acho que você já está no tópico 4, né? São quantos tópicos no total? E que no próximo dia você consegue concluir, né? Próxima quarta. Não entendi essa última frase sua. Bom, eu creio que você, como já estamos entrando no tópico 4, né? Eu creio que na próxima quarta você consegue concluir o resto do documento, né? Sim, acho que fica melhor, né? Não tem Então, problema, gente, pode fazer sem pressa. então, pessoal, a gente continua na semana que vem, já que eu tenho essa aula, né, da segunda parte, a gente vai continuar aí para concluir o 19º ano e o 20º ano. Ainda tem ainda muitas emoções pela frente, muitas coisas interessantes que iremos ver. E desde já quero agradecer aí a todos que até aqui participaram ativamente ou não, diretamente ou não, mas que estiveram aqui presentes. Também agradecer também ao meu amigo Neto, que aceitou o convite e está aí na sala com a gente, meu vizinho aqui de cidade, de bairro. E também quero agradecer a toda a equipe da Escola Urântia, né, por ter me convidado para participar com vocês aqui, contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Obrigado. Obrigada, Parabéns, Luciano. Luciano. Obrigada. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Queria fazer, Lilian, um comentário, aliás, uma dúvida minha. Interessante, eu não sei quando esse irmãozinho de Jesus faleceu, de febre, né? Ele não tinha os poderes que ele teve depois, que, aspas, nos seus milagres, né? Os milagres de Jesus, nem ele dizia que era milagre. Mas, enfim, eu não consegui entender o seu irmãozinho com 5 anos, com febre, e faleceu assim, não teve nenhuma intervenção. Eu acho que tem que. Não entendi isso aí muito bem. Moacir, eu acho que isso está bem claro no livro, lá como isso foi. Eu acredito que era menos, acho que era 1 ano e meio, 2 anos ou 3 anos. E Jesus, a recém, tinha perdido o pai, né? Então, isso foi logo É, depois da morte de José e estava aquela confusão toda. Ele, de fato, não fazia milagres ainda, ele é, tinha 15 anos, 14, 15 anos. e ele foi E para a nem cidade faria, que né? E José nem faleceu faria. também, Nem né? faria. Ele nem faria milagres naquele momento ainda. Então, não, é só um Sim. pensamento, porque até Jesus foi até o local onde o pai tinha morrido, né? Isso deve também ter levado muito tempo e houve uma complicação muito grande. Mas, enfim, eu só quis Ah, saber se havia Jesus. possibilidade de um milagre. Aí depois Jesus teve. não chegou aí até o lugar naquela hora, mas não era longe de Nazaré que aconteceu, era pertinho, era Era 5, uma 6 quilômetros, eu acho, uma uma hora de construção. caminhada. Mas só uma dúvida, né? Porque a gente daria todos os esforços, né, para que, imagine, um irmão seu, mesmo outra pessoa, né, para que não acontecesse isso. E realmente foi um fator muito negativo para a família também, né? Eu estava tentando achar aqui no livro, Amós, Ruth, sempre então.
Amós Hélio. nasceu. Viu, Lauri? Amós nasceu no dia 9 de janeiro do ano 7 depois de Cristo. E morreu no ano 12. Então, Isso. 5 o anos. Roberto já falou Ah, sobre 5 então. isso Tá, mais cedo. é isso aí. Então, não era tão criança assim, já era Ah, uns 5 5 anos. anos, é. Tá, mas eu vou pegar o gancho na fala do Moacir e voltar no texto que nós acabamos de ler, com relação à fala de Jesus para consolar a mãe dele em função da perda do irmão, e no caso da Maria, da perda de um filho. Ele não falou nada sobre vida morancial, não falou nada sobre carreira ascendente, não falou nada sobre finalitores, sobre o abraço do pai, que aquela morte era uma morte menor, que a coisa toda era muito maior. Ou seja, Jesus não antecipou nada para Maria, pelo texto, né? Estou aqui conjecturando. Pelo texto, ele não consolou a mãe trazendo a graça da informação que nós temos hoje, que me confortou muito em relação à morte dos meus pais. Mas, enfim, inclusive sobre a minha própria morte. Então, ele falou da Maria e exortou Maria a dar o bom exemplo de superar essa perda e trazer para a família algo de bom daquilo. Mas não, o texto sugere que Maria não sabia nada sobre o que nós sabemos. Mas isso é uma especulação. Obrigado. A outra Eu coisa, antes que entendo. encerre, eu fiz uma menção sobre o sábado do Velho Testamento, e eu encontrei aqui, está lá em Êxodo 28, e ali fala não apenas do descanso, mas fala que não podia fazer nada. Quem tiver curiosidade, vai lá no Êxodo 28. É apenas para informação. Obrigado. Né? Parabéns, Luciano. Você é uma grata surpresa. Gostei muito da sua Obrigado, exposição. Hélio. Espero com ansiedade a próxima quarta-feira. Um grande E, abraço. Boa noite a todos. e suas perguntas contribuíram bastante. Obrigado. Valeu, Lu. Valeu, gente. Valeu. Tchau. A gente se fala. Até a Parabéns próxima aí. semana, se Deus quiser. Boa noite, até Parabéns. Boa quarta-feira. Um noite, meus abraço. queridos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigada, Luciano. Boa Até noite, obrigada. Boa noite. Quer falar algo, Neto? Não, só agradecer mesmo Ah, pela grata surpresa, viu? Fiquei muito feliz. Você sabe que eu sou obrigado. leitor, mas nunca tenho participado. Eu acompanho pelo Instagram, na verdade, algumas coisas, né? Uhum. Era o único caminho que eu tinha. E você, né? Pois é, todas as quartas estamos por aqui. A gente sempre se debate, nós dois, né? Aos A gente encontros, comenta algumas coisas. aos pulos, a gente sempre se fala. São Mas buscadores assim, da verdade. Quero lhe ver aqui na próxima semana, se Deus quiser. Concluir se aqui. Deus quiser. Valeu, É isso. tá. Valeu, obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Um Boa noite abraço. a Boa todos, noite. obrigado. Luciano. Até a próxima. Obrigada. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Luciano. Gratidão.